Olá, pessoal. Estamos de volta com mais um programa no Alto do Salto. Antes da gente começar a entrevista com a Miriam, eu queria agradecer vocês por terem sido fiéis, né? Permanecido com a gente durante esse ano. Esse ano foi um ano muito importante, com grandes avanços. Eu estou feliz com o resultado do programa. Queria agradecer a produção da TV das Artes, a Neiva e o Luca, sempre dispostos, sempre atenciosos com a gente. E vamos torcer para que 2019 seja um ano bom para as mulheres, que esse novo governo traga boas políticas de empoderamento e fortalecimento que nós estamos precisando. Agora vamos falar com a Miriam. Miriam Labuto, né? Miriam Labuto, isso mesmo. Então tá bom. Fala um pouquinho de você, das suas qualificações, dos seus cursos. Então, eu sou Miriam Labuto, eu sou psicanalista, Master Coach, Master em PNL, eu tenho pós-graduação em gestão empresarial, gestão de processos, e eu trabalho, hoje eu tenho duas empresas, que é a Expertise e o Instituto Ecos, né? A Expertise é voltada para consultoria empresarial. E o Instituto Ecos é um instituto onde vai ter formações em psicanálise e também em desenvolvimento humano. Que interessante. Deixa eu fazer uma pergunta que eu te fiz no carro. Qual a diferença psiquiatra, psicólogo e psicanalista? Então, eu tinha falado para você, né? Bem rápido para não ficarmos alongando. Psiquiatra é o médico, é o cara que vai fazer a clínica médica mesmo, né? Que vai poder receitar medicamentos. O psicólogo é que trata de toda a área cognitiva, toda a área da psicossomática, do ser. E o psicanalista trabalha o inconsciente, é bem ligado à área freudiana, né? Os grandes, Freud, Lacan, Melanie, Winnicott, Jung, então todos esses compõem uma linha psicanalítica. E que todas as mulheres que sofrem violência ou passam por situação de violência precisam buscar ajuda nesses profissionais, né? Nesses profissionais, exatamente. Onde ela se sentir mais confortável, vamos botar assim. Mas a parte tanto psicológica quanto também a psicanálise é muito importante. Você atende mais mulheres vítimas de violência, mais vítimas de abuso? Qual é seu público? Então, o meu público é bem variado, né? Como a gente estava conversando antes. Eu atendo também a parte dos transgêneros, né? E também atendo mulheres que são extremamente donas de si, empresárias de sucesso, porém que elas sofrem assédios dentro de casa, abusos dentro de casa também. E também no local de trabalho, E né? no local de trabalho Que hoje é difícil, tá né? bem difícil hoje em dia nesse sentido. Quais são as diversas formas que a mulher sofre violência dentro de casa? E Uma são diversas, né? Não é uma só. São diversas. Uma delas é a questão do hoje, os homens, né? Ganham às vezes bem menos do que as mulheres. E aí tem o caso de uma, né? Eu posso só citar porque eu não vou falar nomes, que, por exemplo, ela é empoderada, ela é uma mulher de sucesso, é uma grande empresária e o namorado ganha menos e ele quer controlar, por exemplo, as finanças dela, né? E ela fica naquela, sem saber, naquela culpa, sem saber que cede ou não cede ao parceiro. Elas acabam cedendo, né? Porque elas têm o desconhecimento que é uma violência, né? A maioria das vezes. Que a violência patrimonial, retenção de salário, é a violência patrimonial prevista na Lei Maria da Penha, né? Então é importante a gente falar isso. Mas como é que é essa relação dela com ele? Que há uma abusividade aí, né? Há uma abusividade, porém assim, no nível dela, que é um nível neurótico, né, que é a estrutura dela, a estrutura psíquica dela é uma estrutura neurótica, ela acha que ela tem que fazer. Ela se sente culpada em não fazer. Ela se sente culpada em ganhar mais, inclusive, né? Ou seja, ela sente hoje, depois de um ano de análise, que ela realmente está sendo vítima e ela precisa aprender a dizer não, né? Não, aqui é meu, aquilo lá é seu, né? Eu que conquistei, isso não tem nada a ver. E encontrar um parceiro, muitas vezes, mais adequado. Como que eu digo? Adequado o quê? Psiquicamente adequado, né? Uma pessoa que vai ter mais aceitação, que
entende que ela realmente tem o dinheiro dela, ele vai ter o dinheiro dele sem problema nenhum, porque o relacionamento é um relacionamento que precisa ser constituído com base de amor, né? E não constituído com base de perversões, né? Porque isso é uma perversão, o controle de alguém ou ter o domínio sobre algo que não é seu, né? Porque é interessante a gente perceber o seguinte, porque também ele não vai à luta, né? Porque ele também não ganha mais, não precisa depender daquela parceira economicamente, né? Então, você me falou que ela é empoderada, que ela trabalha, que ela é dona das rendas dela, mas como é que ela deixou chegar a essa situação? Ela não percebeu que ela estava entrando dentro de um relacionamento abusivo e que ele estava dominando? Ela não percebeu isso? Olha, Sueli, às vezes a mulher não percebe. Ela não percebe porque a mulher tem uma questão da afetividade muito grande, né? E nós temos também, remontando a história, uma necessidade de uma codependência masculina. Codependência o quê? Codependência emocional ao homem. Isso é histórico, vem de muitos anos, né? E a mulher, quando ela chega realmente a um poder, quando ela chega a ter o próprio dinheiro dela, quando ela chega numa situação, ela se sente como se estivesse, entre aspas, culpada de ter conquistado aquilo tudo, de ter atingido aquele patamar e o seu parceiro não ter atingido. Então ela se coloca muitas vezes em condição subalterna para que ele consiga ser o macho da relação, o alfa dessa relação, né? Então essa situação é uma situação silenciosa, ela é gradativa e ela fala uma coisa emocional, fala ao coração. Mas isso é a sociedade que faz, né? Isso é a sociedade Verdade. que a gente está inserida no Brasil, vamos botar bem claro, né? Fora também. Fora Fora sim, também. mas é uma menos quantidade. Por exemplo, na Finlândia, por exemplo, a relação entre homem e mulher é uma parceria muito mais equilibrada, né? Muitas vezes o homem vai tomar conta da casa, vai fazer alguma coisa para a mulher estar E trabalhando. vê isso com naturalidade. E vê isso com muita naturalidade. Na verdade, na Finlândia e na Dinamarca, por exemplo, os homens são educados junto com as mulheres já no ensino médio, né, a terem os mesmos compromissos. As divisões de tarefas. Divisões de tarefas. E aqui não, né? Aqui não. O homem é visto de uma outra forma. Ele pode até querer ajudar, Pode. mas a sociedade impõe que ele não pode, porque senão ele vai perder a masculinidade, né? Exatamente, é o que acontece. Muitas vezes essa situação também vem da educação. Como é Nós que a gente temos conseguiria lá, mudar isso dentro da sociedade? É desde a escola? desde a parte escolar, é desde os pais. Eu vou antes, eu vou na parte familiar, porque muitas das famílias elas replicam, né? Isso a gente vê e Freud fala muito dessa questão e Reich fala muito mais disso, da questão da sexualidade também, né? Então elas replicam um modelo que elas adquiriram, né? O modelo do pai, o provedor, o que tudo tem, o que provém Padrão, todo né? lar. Padrão. Mãe, a mamãe, a cuidadora, e hoje a gente vê que não é mais isso. E os filhos, né? Hoje a gente vê as mães se tornando, como Lacan diz, eu gosto muito de Lacan, eu sou muito lacaniana, se torna uma metáfora paterna, né? Ou seja, a mãe assume o poder. E quem vira o cuidador? As creches. Porque o pai não quer fazer. Porque o pai não, ou o pai não quer fazer, ou ele também tem que trabalhar para sustentar também os seus filhos, né? Então, assim, a creche vira porque os pais têm que sair para trabalhar. E aí a gente tem N coisas na cabeça dessa mulher empoderada, né? Tem também a culpabilidade, né? De abandono do lar, abandono dos filhos para poder ganhar dinheiro, para poder produzir, para se tornar um ser mais produtivo também. Essa mulher também, ela se pune com isso. E essa mulher que tem essa dificuldade de entender isso, né? E ela entra em confronto também, né? Que ela precisa trabalhar e ela tem que cuidar dos filhos. Ela vê de uma forma errada procurar a psicanálise para resolver isso? Então, a psicanálise hoje está se tomando, graças a Deus, uma proporção muito grande, né? Tem tido muita procura, muita busca. Nós estamos vivendo um século onde
querendo ou não, a gente entrou nesse século onde as pessoas estão buscando o seu próprio autoconhecimento. E esse autoconhecimento, autovalorização, eu acredito que nós também temos uma mídia aí também espalhando. Você pode também, você tem condições. Então, essa busca contínua do autoconhecimento está voltando muita gente para o SET. Na verdade, eu tenho atendido muitas mulheres no SET, né? Bastante. Seu público é mais feminino ou masculino? Mais feminino. Mais feminino? Muito mais feminino. Eu tenho um homem só. Mas aí também vai da questão do cuidado, né? Porque o homem, ele acha que ele não precisa de ajuda. Não, ele não precisa. Ele acha. Ele acha que não precisa. E as referências masculinas também são muito equidistantes da feminina. Mas também está voltando esses novos homens, os novos homens, né? Vamos botar de uma faixa de 20 anos de idade a 30 anos de idade, eles se estão procurando. Porque também são homens um pouco mais sensíveis E conscientes. e conscientes. Eles têm mais essa sensibilidade da mulher, de estar junto da mulher. Mas aí a gente também tem outro problema, né? Os jovens, os mais idosos, eles também entram em conflitos, né? Muito. Porque os jovens, eles não aceitam o que os mais antigos fazem, né? Também não. Eles condenam muito a questão da violência contra a mulher, dos abusos, né? Exatamente. O jovem está mais assim, ele não quer essa violência. Embora a gente tenha algumas Mas às vezes ele é forçado, né? Algumas famílias ainda A sociedade acaba forçando. E assim, se a gente falar, muitas das violências das mulheres são provocadas por essa condição que que os homens também foram obrigados a viver. Que eles vão sendo sugeridos ao longo de toda uma vida que eles têm papel do alfa, eles têm que ser o homem, O macho provedor. o macho. E eles têm que ser macho em tudo, até na cama. E aí gera as violências sexuais, os abusos sexuais. Por exemplo, tem casos de mulheres que elas não entendem quando ela sai a primeira vez com um rapaz e ele simplesmente pega ela, vira ela de quatro e quer fazer uma penetração mais forçada, né, sem um romantismo. Ou seja, o homem também não está entendendo que essa mulher tem direito à sexualidade. Né? E tem que ser respeitada. E tem que ser respeitada a sexualidade dela. E quando a mulher diz não, é não. Né? Não é não quer dizer talvez. Não, não quer dizer não. Simplesmente isso. Né? Então não consegue entender essa situação ainda. Os homens ainda precisam um caminho para entender essa situação. Da onde que isso nasceu? Né? Vamos pensar assim. Porque se a gente for voltar antes da Idade Média, a mulher tinha essa questão sexual. Ela podia, tanto que a Grécia tinha as mulheres eram sacerdotisas, as vestimentas da Grécia são vestimentas mais sexuais, tanto que no Egito antigo, a Cleópatra era uma rainha poderosa, empoderada. Isso aconteceu pós-Idade Média, onde muitas mulheres foram consideradas bruxas, por simplesmente entenderem de plantas, entenderem do ambiente que elas estavam vivendo. Né? Eram curandeiras, né? Elas faziam partos, ou seja, depois foram queimadas na fogueira, para que elas não tivessem essa sexualidade, né? Então, de uma certa forma a gente vive isso até hoje, né? E o que a gente trouxe? A Idade Média está aí ainda. Ou seja, nós estamos em pleno século XXI, onde... Com o pé no passado. Com o pé no passado. Entendeu? Então, todos os recalques, todas as situações que nós vivemos, hoje, ainda são frutos de um passado, tá? Isso é bem diferente de algumas outras religiões, e a gente vai para o cristianismo muito isso, que botou o pecado, a dor, a culpa, o cristianismo colocou. Não estou falando que isso seja certo ou errado, mas tem outras religiões, como o budismo, como o hinduísmo, por exemplo, que elas permitem uma liberação maior também da parte sexual feminina. Mas tem algumas outras que trazem... resquícios maiores ainda, né? Tudo que é muito forte vai fazendo com que a mulher perca essa evolução. Essa perda de identidade da mulher, porque é uma perda de identidade, né? Ela não poder expressar
o que ela quer, né? Seja na sexualidade, seja na questão de trabalho ou de vida mesmo. Olha, eu quero sair para trabalhar, meus filhos vão ficar com você. Essa forma que a mulher é vista na sociedade, eu acho que só tem alguma forma da gente resolver isso, né? É falando de gênero. Tá, de É uma gênero. necessidade para ontem falar de gênero. As pessoas precisam entender isso, que não há mal algum em falar de gênero. Quando você fala de gênero, você está ajudando a evitar violências futuras, né? Sim. Você falou dos transgêneros que você atende. Isso me interessa muito. É um tema que é muito interessante porque a sociedade não aceita os transgêneros, né? Eles vivem À à margem. margem. Os transgêneros vivem muitas vezes à margem. A grande parte dos transgêneros nasce assim, e eles já demonstram desde tenra idade, vamos botar aí a partir de 3, 5 anos de idade, que a gente chama narcisismo secundário, né? Eles demonstram essa identificação com aquele sexo que eles gostariam de ser. Né? Ou seja, se ele é um menino, ele vai se tornar realmente mais afeminado durante o percurso dele. E a menina vai se tornar realmente mais masculina ao longo do percurso dela. O que cabe aos pais? O acolhimento, né? Ter esse handling que o Winnicott fala, ter esse hold e olhar esse filho e a filha com amor, né? Então isso tudo é muito interessante, porque é aquilo que a gente falou, o homem ele é obrigado a ser homem, né? E aí quando ele se vê numa condição que ele não é onde ele começa a perder a identidade, vamos botar assim, e ele causa nele uma inquietante estranheza dentro desse ser. Ele pode até retardar um pouco essa condição de expor o que ele é, Pode. né? Como é que você cuida disso? Como é que você vê isso? E como é que ele se vê? Eles se veem como uma inquietante estranheza. Eles se olham no espelho e eles não se reconhecem naquele corpo. Esse é o primeiro momento, né? E aí eles vêm para o set analítico, porque set analítico é diferente do psicólogo, que você perguntou. O psicólogo fala de clínica, né? A gente fala de set. Vem para o set analítico com essa dúvida, com esses questionamentos de como ser aceitos. E a gente vai trabalhando exatamente tudo o que aconteceu com esse indivíduo, com esse sujeito, para ele se tornar o autor da sua própria história. Na verdade, primeiro eles precisam se aceitar, Primeiro eles para precisam se depois aceitar. buscar essa aceitação dentro da sociedade. Exatamente. Mas assim, eu acho que o grande problema da sociedade é que eles desconhecem, né? Há um grande desconhecimento do transgênero, como acontece. Então eu acho que, de novo, a gente vai voltar na educação dentro Dentro do lar. do lar e dentro das escolas Sim, também, dentro né? das escolas, muito. Mas a gente está delargando, é o que eu falo, delargando para as escolas o ato de educar. A escola vai ensinar, mas o educar, independente se os pais estão trabalhando ou não, ainda assim é dessa família. Seria educar na questão do respeito, No né? respeito, na questão da aceitação, do diferente. Nós temos muitos problemas com aceitação com diferente, tanto que nós temos bullying muito sérios, né? Dentro de salas de aula, dentro de colégios, onde crianças às vezes, por serem gordinhas ou por serem magras demais, são violentadas, querendo ou não, emocionalmente pelos coleguinhas. Porque nós criamos protótipos de perfeição, né? Hoje, ainda assim criamos. E aí, toda aquela calça que a mulher brasileira não é a mesma calça da Do mulher, 36. né? Da mulher europeia, Ninguém entra né? naquela Não entra 36. naquela abençoada calça, a gente tem quadril, né? Diferente, né? Então, a mulher brasileira tem que se enquadrar num padrão europeu também. E aí isso tudo vai causando essa estranheza desde pequeno. Tem um caso de uma menininha que eu atendia, que ela falou a seguinte situação. Ela foi até a própria mãe, né, causando abuso na infância. Ela foi para um cinema com as amiguinhas e uma mãe que estava ali falou assim: "Você não quer comer pipoca?" Ela falou: "Não,
porque minha mãe me pesou quando eu saí de casa. Meu E se Deus. eu comer e estiver mais gorda do que eu voltar, eu vou apanhar. Isso é gravíssimo. Isso é muito grave. Então, Porque daí ela vai desenvolver também bulimia, né? ela vai desenvolver tudo. Vai desenvolver anorexia nervosa, ela vai desenvolver bulimia. Quantos transtornos psíquicos não vai acontecer na cabeça dessa criança ao longo da vida? E esses abalos emocionais que são fortes demais, né, para a criança. Ela ter que controlar o que ela vai comer. Esses abalos, como é que você vê? Como que isso vai se reproduzir lá na frente? Lá na frente vai se reproduzir de N formas. Ou ela vai realmente explodir e entrar num mecanismo de defesa chamado negação, que Freud fala, e aí já era, ela vai negar tudo aquilo que a mãe fez, ou ela vai aceitar e vai se tornar aquilo que a mãe quer que ela seja. Neurótica. Mais do que neurótica, ela vai ser bem psicótica com isso, vai ser paranoica com essa situação. E aí vem as mutilações. Vem as borderlines, né? Todos esses transtornos, a não aceitação de si. Então, vem muitas coisas. Eu acho interessantíssimos os borderlines. Me cria assim. Eu fico dominadas pelas borderlines. Porque elas acreditam piamente naquilo. Acreditam. E elas vivem aquilo, né? Na verdade, o transtorno borderline, ele passa por todas as esferas, praticamente. O neurótico, o psicótico, o perverso. Ele consegue unir essas três estruturas, que nós temos três estruturas clínicas. A estrutura neurótica, a psicótica e a perversa. O borderline consegue fazer o link de todas elas. Então, ele vai ter angústia, ele vai ter transtornos de ansiedade, ele vai ter paranoia, vai ter pontos de esquizofrenia e vai ter a própria perversão de um sadomasoquismo, vamos colocar. Então, o borderline, ele faz exatamente essa estrutura. Ele precisa ser tratado pelos três links, pela psicologia, pela psiquiatria e pela psicanálise. Eu só consigo detectar um borderline quando ele entra na perversidade, né? A perversidade. Quando ele começa a ficar ruim com as pessoas e quer fazer boletim de ocorrência de uma coisa que não existe, perseguições, aí eu falo borderline. Mas fora isso, eles são altamente inebriantes, né? Sedutores. Sedutores. Essa é a palavra. Mas borderline fica para São. um outro momento. A A gente discussão é volta. grande. É bem grande o borderline. Não, porque assim, as histórias, né, que eles contam, eles estão inseridos ali, né? E inserem você também naquele contexto. Então, é uma história fantasiada dentro do imaginário deles, que eles levam para um real. Eles fazem essa migração muito rápida. Vamos voltar para a violência. Vamos voltar para a violência. E os trans, quais são as formas de violência que eles sofrem dentro da sociedade, fora a exclusão social? São inúmeras. Assédio sexual, assédio moral, eles são denegridos dentro de uma própria sociedade, dentro da própria família. Existe história dentro dos trans que são histórias abusivas, de abusos sexuais, é o auge do abuso sexual ali dentro, né, de violência sexual mesmo, né? E não é só violência sexual, desde a família já tem essas violências, esses abusos sexuais deles, e perduram isso a vida inteira. E muitas vezes o indivíduo chega para nós extremamente fragilizado, porque ele acha que ele tem que permitir que façam esse abuso com ele. A naturalização da violência. A banalização mais, né, da violência, muito banalizada. Eu penso que está naturalizado porque a família pratica a violência. Então, para ele, se ele sofre violência do pai e da mãe, então ele sofrer da sociedade também é aceitável. Também é aceitável. É quase um masoquismo, né, psíquico, mas ainda assim um masoquismo. Nós temos grande número de trans na prostituição, né? Muito. Você acha que eles vão para a prostituição por conta da exclusão da sociedade? Por causa da exclusão da sociedade. E por causa também, engraçado, até mesmo as próprias mulheres, elas fazem uma distinção dos trans.
Por exemplo, eu tenho uma trans que é uma mulher linda, maravilhosa. Quando ela chegou no meu set, eu olhei e falei, nossa, é uma dama, sabe, da sociedade. Tão polida que ela era. Linda, é simplesmente linda. E uma das coisas é que ela gostaria muito de participar de uma roda de sagrado feminino. E ela falou que ela foi boicotada de participar por ela não ter o útero. Ah, meu Deus. Então, o que que é o feminino, então? A gente começa A se questionar. questionar. Então, o que que realmente é o feminino? Será que o feminino é simplesmente eu poder gerar e dar luz? Porque tem muitas mulheres que têm útero e não querem, né, ter filhos. Então, o que que é o feminino? Coloco para adoção, né? Coloco para adoção, enfim. São muito mais... O questionamento é maior. É muito maior o questionamento, é muito mais subjetivo do que realmente só ter um útero. Nós vamos chegar no finalzinho, já está acabando nosso tempo, mas eu queria trazer à tona com você o caso do João de Deus, que durante anos ele usou de uma condição de um líder religioso para praticar abusos contra as mulheres, né? Eu penso até que as mulheres deveriam ficar em transe ou uma questão de hipnose ali, porque elas não conseguiam detectar. Você acha que isso é mais a questão da naturalização da violência, né? Que a violência é naturalizada, as mulheres às vezes não conseguem perceber que elas estão numa situação de violência, ou ele usava algum mecanismo ali com aquelas mulheres? São as duas coisas. Freud fala em totem tabu, né, dentro desse livro, e o que que a gente pensa novamente da masculinização? As mulheres, um totem, né? O homem, o macho, primeira coisa. E se ele está dentro dessa situação, a gente vai para Jung dos arquétipos. Ele é um líder religioso. E qualquer líder religioso que venha a ser, o que que acontece? Um arquétipo. E que arquétipo de quê? De Deus. Né? Então, ele se abusou, ele se usou desse arquétipo de Deus, esse arquétipo do pai, do grande, daquele que acolhe, que provém e que para dar aquela situação e poder fazer. Lógico, ele é um perverso, sim, né? Não podemos dizer que não seja, porque isso é uma perversão. E o perverso Usar daquela situação. usar dessa situação para atingir um meio que o outro não deseja, isso é uma perversão. E sem defesa também, E né? sem defesa. Porque elas são totalmente vulneráveis naquela situação. Por que elas são vulneráveis? Porque você olha, imagina, você está diante de um padre, de um pastor, de qualquer líder religioso, o que que você se coloca? Você fala assim, nossa, como ele tem uma ligação divina com o divino, né? Então, essa ligação com o divino, que é complexa também, é uma ligação com o pai, é uma ligação muito mais afetiva. Então, você usar disso aí é uma perversão, sim, é uma ausência total de valores, de escrúpulos sociopatas, né? Bem sociopata, porque estou falando de sociedade, né? Porque foram várias mulheres também que foram atingidas, quiçá crianças também, a gente não sabe ainda, né? Mas é uma sociopatia. Ah, sim, as crianças ele abusava, porque tem uma menina que ela tinha 16 anos à época. Então né? Se ela tinha, ela Ele realmente abusava das crianças, ele não Nós tinha... estamos falando de parafilia. Era qualquer né? mulher, né? Para ele, acho que a idade era indiferente. Acho que era qualquer mulher. Qualquer Bom, mas mulher. é muito... É bem vasto o assunto, Dá pra podemos voltar gente- outras vezes aí. Eu gostaria que você fizesse uma despedida para o nosso público aí. E foi um prazer Um prazer ter você foi meu. aqui. Gratidão. Muito obrigada ao público no Alto do Salto. Muito obrigada, Sueli, pela essa oportunidade agradeço. da gente falar, porque isso é importante falar. Seja violência contra a mulher, violência contra transgêneros ou qualquer pessoa, crianças, a gente precisa realmente falar na sociedade, porque isso é muito importante vir à tona. Nós temos que mudar um pouco a educação, a maneira que nós nos portamos na educação dos nossos crianças e dos nossos jovens, para ter uma sociedade mais justa e mais digna para todo mundo. Com certeza, a educação é o grande passo para a gente exterminar a violência contra qualquer tipo de pessoa. Qualquer tipo de pessoa. Então, agradecemos a presença da Miriam. Eu vou voltar a falar do João de Deus, é um caso que está
tomando as nossas mentes, né? Porque a gente quer analisar como é que tudo aconteceu, o que ele pensava e principalmente como essas mulheres estão emocionalmente hoje. Então eu vou voltar aqui no próximo programa para falar especificamente do João de Deus. Eu espero que vocês tenham um bom ano, que esse ano foi muito bom, foi maravilhoso, com grandes realizações e estamos juntos o ano que vem também. Até mais. Agradecer a Rose Rocha, minha cabeleireira, e o Espaço Terapêutico Viver Bem.